Olá pessoal, como que vocês estão? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. E hoje eu vim falar com vocês sobre 4 passos poderosos para nós aumentarmos a nossa frequência vibracional. E sem muita enrolação, sem muitas delongas, já vamos entrar logo no assunto do vídeo. O universo, ele cria tudo através da nossa frequência e da nossa vibração. Tudo que nos cerca, tudo em nós tem frequência e tem vibração. Exemplo, Sol, o nosso coração tem a frequência cardíaca, não é verdade? A música tem frequência, a nossa voz tem frequência, os eletrodomésticos que nos ajudam muito, a máquina de lavar, né? Os eletrônicos, celular, tudo tem frequência. Tudo no universo tem frequência e tem vibração. Tudo que nos cerca, tudo em nós, tudo que existe tem frequência e tem vibração. E quando nós elevamos a nossa vibração, tudo muda. Também o contrário é verdadeiro. Quando nós baixamos a nossa frequência, tudo muda. Só que aumentando, muda para melhor. Baixando, as coisas pioram. As coisas não ficam boas para o nosso lado. Primeiro passo para aumentarmos a nossa frequência. Primeiro passo, identificar e limpar o que está baixando a nossa frequência. Então, primeiro, a gente só tem como limpar se a gente identificar. Correto? Então você vai identificar o que está baixando a sua frequência e vai limpar. Exemplo, pode ser o medo, um sentimento de escassez, né? Uma mentalidade de escassez, melhor dizendo, uma doença. Pode ser várias coisas. Você pode ter vários motivos para a sua frequência estar baixa. Então você precisa identificar qual é o seu motivo. Isso é muito importante, porque ao identificar, só assim você vai conseguir fazer alguma coisa para subir a sua frequência. Mas se você não souber o que está baixando ela, você não vai conseguir vir com o antídoto, nem sei se é essa a palavra, vou escrever aqui. Você vai vir com aquilo, né, com a cura para aquilo. Tudo que baixa a nossa frequência é um fator que nos impede de conquistar os nossos sonhos, porque é de suma importância a gente estar com a vibração alta para conquista daqueles nossos desejos, dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. Você não vai conseguir conquistar nada se a sua frequência, se a sua vibração estiver baixa, porque é a vibração alta que nos dá o amp, né? Como que eu vou dizer? Que nos faz ter... Não é motivação, não. Qual que é a palavra, gente? Entusiasmo, né? Quando você tá com a vibração alta, você tá entusiasmado, você tem energia, e é isso que faz a gente ir pra cima, pra conquista, porque não é fácil. Para quem não nasceu num berço esplêndido, não é fácil. Então a gente tem que lutar mesmo, guerrear. E quando a gente está com a vibração baixa, desanimado, certamente a gente não vai chegar a lugar algum. Então a gente precisa mudar essa frequência aí. As emoções de baixa frequência, elas bloqueiam os nossos sonhos. E as emoções de alta frequência, elas expandem os nossos sonhos. Então você sonha com algo, você tem um objetivo, você conquista aquilo e logo você já tem outro. Então você tá sempre ali, ó, entusiasmado, sempre querendo mais. Essa emoção, essa vibração alta, ela quer sempre te fazer ir além, 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 além. Então comece fazendo afirmações contrárias àquela emoção que você está sentindo, afirmações positivas. Suponhamos que você tá triste. Aí você vai dizer:
eu vou sempre para a palavra, gente. A minha vida é a palavra de Deus. Então eu sempre gosto de pegar ali versículos que contraria a minha emoção. Então, por exemplo, se eu acordo triste, com a vibração baixa, eu já começo a declarar: a alegria do Senhor é a minha força. Com o Senhor eu sou forte. Se eu estou com medo, né? Eu já começo a declarar: eu sou forte, corajosa. O Senhor não me deu espírito de medo. Então você já começa a fazer declarações contrárias àquela emoção que você tá. Aquilo já vai começar, é o início, já vai começar a aumentar a sua frequência. Lembram que Jesus, ele venceu Satanás no deserto com a palavra de Deus? Ele sempre dizia: está escrito. E aí ele lançava a palavra. E é da mesma forma a gente tem que agir, né? Sempre ali lançando, de preferência, a palavra de Deus, lançando palavras positivas. Tem até uma frase que é de um pastor que foi meu professor no seminário teológico, Drummond Lacerda, que eu amo essa frase e eu sempre trago ela à minha memória, principalmente quando eu não estou muito animada, né? Ela diz o seguinte, eu vou até deixar ela escrita aqui: ou você ministra convicções à sua alma, ou a sua alma ministrará dúvidas às suas convicções. Se eu fosse você, eu anotaria aí, para você sempre trazer ela à sua memória. Porque quando eu não estou muito animada, eu trago essa frase à minha memória, eu logo começo a lançar convicções à minha alma. Porque está abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? E vai ministrando a palavra de Deus. Daí a pouco a sua vibração já começa a aumentar. Se, por exemplo, você foi diagnosticada com alguma doença, já vai ali na palavra de Deus, busca versículos, né? Ou mesmo, já, se você não tem ali a palavra no momento, já começa a declarar mesmo: eu sou curada, eu sou sarada. E se você pode ir lá consultar a palavra de Deus, já começa a lançar os versículos: pelas suas pisaduras eu fui curada, eu fui sarada. O Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as minhas enfermidades. Eu sou saudável. Tem até um versículo lindo que diz assim, ai meu Deus, deixa eu lembrar: o Senhor se levantou e trouxe cura em suas asas. Uau! Então você começa a ali ministrar a sua alma. Se você está se sentindo fracassada em alguma área da sua vida, né? Alguma perda te trouxe essa sensação, esse sentimento de fracasso. Comece a declarar: no Senhor eu sou mais que vencedora. É isso que a palavra de Deus diz. Eu sou mais, eu não sou vencedora. Eu sou mais que vencedora. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor me deu o escudo da vitória. Uau! Eu sou próspera, eu sou inteligente. Gente, tem uma infinidade de coisas que você pode dizer contrário àquela emoção que está causando uma baixa na sua vibração. E falar, usar a palavra, principalmente a palavra de Deus, isso é poderoso demais. Segundo passo poderoso para você começar a mudar a sua frequência, a sua vibração. Eu já falei muito sobre isso, mas é isso mesmo que eu acabei de fazer. Respiração. A respiração, gente, é algo maravilhoso. Você precisa aprender a respirar consciente. Nós precisamos educar a nossa respiração. A respiração, ela é fundamental para o nosso desenvolvimento cognitivo, para oxigenar o nosso cérebro e o nosso corpo. Se estamos ansiosos, o efeito de uma respiração lenta e profunda, ele é imediato.
Bora respirar, gente. Bora ter consciência da sua respiração. Respirar consciente. Eu vou ensinar uma técnica aqui para vocês poderosa, mas existem várias. Pesquisem que vocês vão se aprofundem no assunto. Pesquisem aí. Hoje a gente tem essa ferramenta poderosa da internet. Usa ela para o seu bem. Amém? Mas eu vou ensinar uma aqui que é poderosa. Você vai declarar, você vai respirar consciente e dentro desse segundo passo poderoso da respiração, você vai unir os dois, a respiração consciente e aquelas palavras que você declarou lá no passo 1. Lembra? Mas aí você não vai falar, porque você vai estar usando a respiração profunda e lenta. Então você vai mentalizar aquela palavra do passo 1. Exemplo, eu sou corajosa. Aí você vai respirar mentalizando. Mentaliza eu. Eu vou escrever aqui o que eu estou mentalizando na hora que eu estou inspirando. E depois eu vou escrever o que eu estou mentalizando na hora que eu estiver expirando, ok? Então, eu vou escrever aqui, ó. Eu sou corajosa. Então, você inspira eu e expira sou corajosa. Combinado? Faça isso várias vezes, principalmente se você estiver ali numa crise de ansiedade ou nervoso. Vai para essa técnica da respiração que ela é maravilhosa, ela é poderosa. Passo 3, o sorriso. Sorriso, ele desarma a gente. Às vezes você tá ali de mau humor, né? Mal-humorada, mal-humorado. E você chega perto de alguém que tá ali feliz, que tá ali alegre, sorrindo. Aquilo te desarma, não é verdade? Só se você estiver muito na vibe mesmo, né? Possuído. Porque a gente pode estar péssimo. Quando alguém chega sorrindo perto da gente, a nossa vibração muda. Cientificamente falando, o sorriso também tem um poder maravilhoso. Ele funciona como um remédio natural. Ao sorrir, você sinaliza para o seu cérebro a liberação de neurotransmissores de bem-estar, como a dopamina, serotonina e endorfina. Esse processo todo, ele reduz o estresse, ele alivia as dores, ele baixa a pressão arterial e fortalece o nosso sistema imunológico. Gente, olha tudo que cientificamente, nem é psicologicamente, é cientificamente que o sorriso faz. Bora sorrir, gente. Chega aí, você pode estar sem vontade. Chega aí na frente do espelho, abre um sorrisão. Daqui a pouco você vai estar rindo de você mesmo, naturalmente. E vai estar liberando tudo isso aí que eu falei. Agora, olha o que a palavra de Deus. Eu vou ler aqui para vocês. Está lá em Provérbios 17:22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. A própria palavra nos alerta a respeito disso. E tem outro versículo também que ele é o lema da minha vida. A alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, quando a gente se alegra, né? Você começa ali meio que sem vontade. Daqui a pouco, como eu disse, você vai estar rindo de você, né? Aquela loucura ali, rindo em frente ao espelho, você começa a rir naturalmente. Quando você percebe a alegria do Senhor, ela invadiu o teu coração. E aquilo começa a te fortalecer de uma forma sobrenatural. Faça no começo como se fosse um exercício.
né? Como se você estivesse ali na academia, fazendo ali uma abdominal que você não está muito afim, mas você tem que fazer. Então começa mesmo com um exercício físico. E daí a pouco você vai ver a alegria tomar conta do seu ser, da sua alma, do seu coração. Bora sorrir? Pessoal, antes do quarto passo, eu vou abrir um parêntese aqui. Eu gravei os 3 primeiros passos sem o microfone estar sintonizado ali no celular. Ele estava só aqui. Então provavelmente o áudio não saiu muito bom, porque eu estou muito próximo da rua. E aí tem barulhos de carro. E como eu não moro sozinha, eu também não falo muito alto. Então me perdoem, provavelmente o áudio não saiu muito bom. E como agora eu já estou num processo que eu também vou abrir aqui para vocês, né? Que o meu primeiro vídeo eu falo para vocês que eu estou mudando aí toda a minha vida aos 50, né? Daqui a pouco eu vou fazer 50. E eu tô num processo que eu vou começar a trabalhar em 2 trabalhos, então eu vou sair bem cedinho e vou chegar bem de noite. E vou começar a gravar só um vídeo por semana, nesse tempo, né, em que eu preciso juntar grana para ter toda essa minha mudança de 360 que eu vou fazer. Eu quero pedir exoneração do meu cargo, que eu sou funcionária pública, eu quero mudar de estado, eu vou mudar toda a minha vida e vocês vão acompanhar esse meu processo. Mas primeiro tá havendo essa transformação de mentalidade. Primeiro o Senhor está mudando dentro de mim. Primeiro a mudança está acontecendo de dentro para fora. E para acontecer aqui fora, eu também tenho que me preparar financeiramente. Então eu vou começar a investir, que eu nunca fiz, é um outro processo da minha mudança de mentalidade. Eu sempre foi no vermelho, essa é a verdade. Então eu vou começar a investir todo o salário do segundo trabalho, eu vou investir e, se Deus quiser, até o fim desse ano eu vou estar mudando de estado, mudando toda a minha vida, mudando de trabalho, tudo. É uma mudança 360 mesmo. E vocês vão acompanhar isso tudo. E eu abri esse parênteses só para explicar o porquê eu não vou gravar o vídeo todo de novo, porque eu quero deixar aí uns 2, 3 vídeos gravados esse fim de semana, porque eu começo na segunda-feira, no caso hoje, né? Que eu postei esse vídeo. Eu comecei hoje no novo trabalho, então vai ser muito difícil gravar vídeos. Então na minha folga, que eu vou ter aí semanal, uma folga só, mesmo assim, só em um trabalho, porque quando eu não estiver trabalhando em um, eu estarei trabalhando no outro. Mas aí eu vou ter um período da tarde para gravar os vídeos e deixar gravado. Então me perdoem, por favor, essa minha distração é porque eu tô nesse mundo de youtuber muito recente, então eu estou aprendendo, né? E às vezes a gente tem esses esquecimentos. Então eu abri aí esse parêntese, já fechei o parêntese e a partir de agora, no quarto passo, a gravação vai estar melhor. Mas eu vou dar uma olhada depois. Se tiver muito ruim, aí eu vejo aí um outro momento para eu gravar esse vídeo de novo. Mas eu espero que esteja dando para vocês ouvirem, né? E é isso. Então bora pro quarto passo poderoso para nós aumentarmos a nossa vibração. Encontre a sua tribo. Como assim, Sol? Tribo? Como assim? É índio? Como assim? A gente tá em alguma aldeia, em alguma... Como assim, tribo? Sim, gente, o nosso cérebro... Tribo é uma forma de me expressar, né? O nosso cérebro, ele é movido por tribo. Nós não estamos em uma tribo, o nosso cérebro logo fica
no modo aleatório. Mas como assim tribo? Tribo é aquele grupo de pessoas que você convive, que você, seja no meio de trabalho, seja aquele grupo de pessoas que te cerca da sua afinidade, que às vezes você sai para trabalhar, ou no seu trabalho você tá ali mais próximo, ou aquele círculo ali da sua família que são mais próximos de você. É a sua tribo, as pessoas que estão mais próximas a você. Então, se a gente não tem uma tribo, como eu disse, o nosso cérebro ele fica no modo aleatório, pegando uma coisa de cada pessoa. Quando você tá numa tribo, que você tem ali as mesmas afinidades, ali tá mais próximo ao que você acredita, né? Então a conversa, aquelas pessoas que a conversa flui, que você passa tempo com elas e você nem vê o tempo passar, de tanto que há uma afinidade, uma sintonia, né? Então se você não tem essa tribo, como eu disse, o seu cérebro ele fica no modo aleatório, pegando uma coisa de cada pessoa. E cada pessoa tem uma energia, tá numa vibração. Então você fica ali o quê? Oscilando, ó. Então se você tá próximo a uma pessoa murmurenta, uma pessoa de mau humor, de mal com a vida, vou fazer assim, sua vibração cai. Aí se você tá lá, chegou perto de uma pessoa na vibe alta, vibração alta, você sobe. Aí você tá perto de uma outra, aí você fica ali oscilando a sua vibração, oscilando, porque você fica catando uma energia de cada pessoa, entendeu? Ou seja, o cérebro ele sintonia a frequência e ele baixa a frequência, ele sintonia baixa, fica aquele sobe e desce, o tempo inteiro. Sem falar que é muito difícil para nós convivermos com as pessoas que não estão na nossa mesma frequência. No trabalho, então, isso é muito ruim, muito, quer dizer, a vida em todos os campos da vida, mas eu falo trabalho porque é onde a gente fica a maior parte do nosso tempo, né? Então, se você está ali numa frequência alta, tentando solucionar as coisas, porque eventualmente acontecem muitos problemas, né? Muitas coisas para serem solucionadas, e você está cercada de pessoas pessimistas, pessoas negativas, é muito difícil você manter a sua frequência alta. Logo, aquela frequência baixa começa a te contaminar. Então, olha aí, ainda bem que eu tô com o microfone. Então, se você ainda tá ali, né, engatilhando nesse processo de manter a sua frequência alta e você fica ali próximo a pessoas com frequência baixa, você ainda não tem a sua tribo de frequência, que está na mesma frequência que você, de frequência alta, você vai ficar ali, ó, naquele sobe e desce, e sendo contaminado muito provavelmente pelas frequências muito baixas. Então, enquanto você ainda não aprender a controlar, a liderar a sua frequência, você precisa estar numa tribo que vai elevar a sua frequência e não abaixar a sua frequência. Você precisa escolher bem a sua tribo, até você ter ali esse poder de liderança mesmo sobre as suas emoções, sobre a sua frequência, o tal que está lá na Bíblia do domínio próprio, né? De identificar ali aquilo que está baixando a sua frequência e logo já começar a fazer as coisas que você já sabe que tem que fazer para elevar a sua frequência. Então, por mais que às vezes aconteçam coisas que vai fazer com que a nossa frequência ela abaixe, a gente logo tá levantando ela, porque a gente já tá maduro nessa questão, a gente já tá liderando a nossa frequência. Mas se isso ainda não aconteceu, você tem que vigiar muito em qual tribo você está.
Porque senão a sua frequência vai ficar oscilando o tempo inteiro, porque você vai pegar uma coisa de cada pessoa, e isso é péssimo para a sua frequência, isso é péssimo para manter a sua Isso é péssimo para manter a sua vibração alta. Por exemplo, se eu tivesse com a vibração baixa, todos esses percalços, né? Eu tenho esquecido de conectar o microfone, esses barulhos da rua o tempo todo, isso ia começar a baixar a minha frequência, eu ia começar a ficar irritada com isso, mas não, a minha frequência está alta, eu tenho aprendido a manter a minha frequência alta, a trazer à minha memória aquilo que vai me dar esperança, aquilo que vai aumentar a minha frequência. Não, esses barulhos da rua, o que é isso? Eu comecei a rir, né? Eu comecei a rir desses percalços, né, de uma blogueira iniciante, de uma youtuber iniciante. Então, por quê? Porque eu estou aprendendo já a ter esse controle da minha vibração, a liderar a minha vibração, a minha emoção, a ter o domínio próprio. Mas enquanto você ainda está aprendendo sobre isso, faça isso que eu estou te falando, perceba bem qual tribo você está, porque essas coisas fazem diferença enquanto a gente está ainda no processo de aprendizado, de liderança. E é claro que eu ainda não estou lá, gente, eu também estou aprendendo, então eu tenho que estar eu preciso estar sempre vigilante também como vocês, mas graças a Deus, como eu dei um exemplo aqui para vocês, eu já estou muito melhor do que quando eu comecei esse processo de reprogramação mental, de autoconhecimento, de inteligência emocional. Nossa, antes era terrível, era terrível. Então hoje, graças a Deus, por estar estudando muito sobre isso e praticando, porque não adianta nada se nós não praticarmos. Nada do que eu falar aqui, se você não praticar, não adianta nada. Então é importante você anotar e praticar. Porque sem a prática, sem a ação, não adianta nada a fé. A palavra mesmo diz, né? A fé sem obras é morta. A fé sem ação, ela é morta. Então é aprender e praticar, aprender e praticar. Então, pelo fato de eu estar praticando tudo que eu tenho aprendido, eu estou muito melhor do que quando eu comecei. Então, se você quer também esse up, essa mudança na sua vida, comece a praticar tudo que você está aprendendo. Então, voltando aqui à questão da tribo, né? Muitos dizem assim: ah, o meu santo não bateu. Não tem um ditado popular que fala assim: ah, o meu santo não bateu com o de ciclano. Não tem isso. Mas não é, na verdade, cientificamente falando, não é o santo, é a sua vibração. Quando a gente não está na mesma vibração que uma pessoa, é horrível estar perto dessa pessoa. Então, até aprendermos, né, a ter o controle sobre a nossa vibração, nós precisamos estar próximo a pessoas que têm a nossa mesma frequência. Isso, gente, agora falando no modo cristão aqui, isso não é sobre você escolher quem você irá ajudar, servir ou não. Eu não estou falando disso. Por favor, como dizia um professor meu lá no seminário, põe amor nas minhas palavras. Tudo que eu estou falando aqui não é sobre a questão de escolher a sua tribo, não é sobre escolher pessoas que você vai ajudar, que você vai servir. Não, nós temos que seguir o exemplo de Jesus, servir a todos sem olhar a quem. Não fazer acepção de pessoas de forma alguma, mas no modo de servir, de ajudar. Agora, aquelas pessoas que serão próximas a nós, aí é outra coisa, vamos dizer assim, né? Aí sim, você tem que saber quem que vai caminhar lado a lado com você. Jesus tinha milhares de seguidores, não é verdade? Dos milagres tinha 70. Dos 70 tinha 12 discípulos bem próximos. Dos 12 tinha 3.
3. E dos 3 tinha um que reencostava, que fala, em seu peito. Então a gente vai estar sempre cercado de muitas pessoas, mas aquelas próximas, aquelas que vão caminhar conosco lado a lado, elas têm que estar na mesma frequência, na mesma sintonia. Nem todos serão íntimos. Estou falando aqui de intimidade, de pessoas que você vai caminhar sempre ali, ó, muito próximo. Então, esse foi o vídeo de hoje, 4 passos poderosos para aumentar a sua frequência, a sua vibração. Esse último passo, ele não é tão simples assim, tão fácil, mas se vocês seguirem os 3 primeiros passos, vocês vão conseguir aumentar a frequência de vocês muito rápido. Mas é necessário ação. É necessário fazer. Ok, pessoal? Ok? Então, bora aí elevar a sua frequência? Então, beijos, até o próximo vídeo. Deixa saber aí nos comentários se vocês estão praticando aqui tudo que nós estamos aprendendo juntos nesse canal. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!